Eu queria compartilhar com os irmãos, com todos que estão conosco aí nas redes sociais, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio que ela vai comunicar, de certa forma, com outra mensagem que deste púlpito eu anunciei, que você deve se lembrar. Se você ainda não assistiu, eu quero indicar: crise sem precedente, oportunidade sem precedente. Lá nós mergulhamos também nessa dimensão de realmente vivermos em tempos assim, de uma forma diferente, tendo realmente a sensibilidade de aproveitarmos as oportunidades, de não fazermos dos nossos problemas um outro problema e principalmente sermos gratos. Então tem parte dessa mensagem que vai comunicar com aquela outra que nós pregamos há algumas semanas. E o nome dessa mensagem é bem interessante e é o seguinte: eu era feliz e não sabia. Eu costumo tirar as mensagens, evidentemente, da inspiração que o Espírito traz no meu coração. Mas as mensagens, elas tomam corpo e forma e até mesmo um título, um tema baseado nas minhas experiências que eu tenho no dia a dia. E recentemente eu ouvi algumas pessoas me dizendo: pastor, eu era feliz e não sabia. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 17 até o 19. Lucas 15, 17 a 19. E a Bíblia diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Pai, no nome de Jesus, palavra do Senhor é liberada. Ah, Senhor, e por meio das redes sociais, ela chega em lugares tão longínquos, tão distantes. Pai, eu creio que essa palavra, ela chega nos quatro cantos dessa terra. Mas nós cremos, ó Deus, que essa palavra não é uma palavra humana, não é, ó Deus, uma palavra que busca afirmações deste século, mas é uma palavra que vem do céu, vem da parte do Senhor, do seu coração, e por isso queremos que ela fará o efeito para o qual ela foi designada. Assim como o orvalho que desce do céu e rega a terra, não torna para lá, antes que essa terra produza fruto. Assim essa palavra que sai da sua boca não voltará para o Senhor vazia. Nós oramos, cremos que cada um receberá essa porção para o louvor da sua glória, no nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Isso, alguns aqui no prédio já deram glória a Deus. Vamos novamente, dá um glória a Deus, diga: glória a Deus, aleluia. Isso é bom demais, não é? Quinta-feira promete, nós vamos estar aqui, ó, 100 pessoas, e vai balançar esse prédio aqui, com as medidas, tudo direitinho, não é, que nós temos, mas eu creio que vai ser glorioso. Queridos, esse é um fragmento da parábola do filho pródigo. Jesus, ele conta 3 parábolas. Uma delas, nessa sessão, ele conta sobre o filho pródigo, o filho que em determinado momento ele pede ao pai para que reparta os seus bens, a sua herança, e depois do pai repartir os haveres, depois de um tempo o filho então toma tudo que era seu, sai, parte para uma terra distante, e ali ele vive. A Bíblia usa esse termo, dissolutamente. O que é isso? Em outras palavras, é viver hoje como se não houvesse amanhã, de uma forma totalmente desregrada. E a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo
ele perde tudo. E além disso, há uma grande fome naquele país. E aí ele começa a passar necessidade, se agrega a um dos moradores daquela terra, e este, então, dá uma oportunidade de emprego para cuidar de porcos. E neste momento, ele já passando fome, a Bíblia vai dizer que ele cai em si, diga, caindo em si. Caindo em si, para os nossos dias atuais, caiu a ficha do pródigo. Ele viu, ele percebeu algo que estava acontecendo e que ele não precisava mais viver. Então este é o momento crucial da parábola, quando o filho pródigo cai em si e ele avalia a condição que estava vivendo e a condição que poderia voltar a viver se estivesse na casa do Pai. E exatamente isso faz diferença. Isto é um divisor de águas nessa história que Jesus conta. Era como se naquele momento esse jovem, esse filho mais novo deste homem, ele dissesse: eu era feliz e não sabia. Será que você pode dizer também? Diga: eu era feliz e não sabia. Olha, a mensagem ela gravita em torno dessa frase, porque normalmente o homem só consegue dimensionar, avaliar, estimar, valorizar as coisas quando ele as perde. Normalmente, nenhum homem é capaz de dar valor, de estimar, de valorizar as coisas, a não ser quando ele perde. E não foi diferente com este jovem, filho mais moço, filho pródigo. E eu queria fazer uma reflexão, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, porque agora, na atualidade, nós perdemos o que? A mobilidade social, perdemos o convívio social, e agora nós ansiamos ardentemente de nos reencontrarmos com os nossos irmãos de fé, a parentela, os amigos, os companheiros de faculdade, de escola, os companheiros de trabalho, até aquele chefe chato você está querendo ver ele novamente, até aquela pessoa indesejada você fala: pastor, eu queria voltar a ver. Mas por quê? Porque nós perdemos o convívio social, nós perdemos uma coisa que está dentro de nós. O homem, ele sai de fábrica das mãos do Criador exatamente com a necessidade, ele tem uma necessidade de sociabilização, de se sociabilizar, de estar em sociedade, de estar em comunidade, de estar interagindo, de pertencer. E é exatamente quando eu comecei a ouvir alguns irmãos me dizendo: pastor, eu era feliz e não sabia, se referindo exatamente à saudade dos cultos presenciais e de congregar fisicamente, eu comecei a refletir sobre esse tempo, mais ainda. E eu quero te chamar comigo, viu? Eu quero falar agora com você nos seus olhos, eu quero te chamar comigo para fazer também esta reflexão. Vem comigo fazer essa reflexão. Temos reflexões para fazermos em tempos assim, e eu quero te chamar, vem comigo. Amém? Eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo de número 12. Livro do pregador, livro de Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios. E lá em Eclesiastes, no capítulo 12, eu quero abrir aqui na minha Bíblia física, aproveitando também, né, nós usamos os recursos cibernéticos, virtuais, mas aqui na minha Bíblia está escrito, Eclesiastes 12, 1, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que venham os maus dias, antes que venham dias maus.
Aqui o pregador, ele, depois de uma série de reflexões, porque aqui é o fim do livro de Eclesiastes, e nesse livro, se você já leu, e certamente já leu, e se você ler novamente, você vai perceber que é uma busca pelo sentido da vida, se a vida vale a pena. E no final, Salomão, homem sábio, mas ele não apela para a sua sabedoria humana, e sim a de Deus, e ele entende que a vida é uma dádiva, e ela precisa ser aproveitada. E ele fala, antes que cheguem os maus dias, antes que cheguem os dias maus, ele adverte, para que essas pessoas, os seus ouvintes, se lembrem do seu Criador. Em que tempo? No melhor tempo. Em que tempo? No tempo de vigor, no tempo de deleite. Porque a mocidade, nesse caso, está associado exatamente a um tempo de vigor, um tempo de prazer, um tempo de deleite. Antes da velhice, que normalmente é um tempo de fraqueza e de sabor. E aqui é uma reflexão, para mim e para você, é uma reflexão para que nós entendamos o tempo. Durante a ministração do louvor, nós percebemos exatamente esse mover nas canções, de discernirmos esse tempo, de buscarmos a glória, de nos lembrarmos, mas não é lembrarmos só como uma memória, mas lembrarmos de sermos amalgamados com Ele, com o Senhor, e aproveitarmos o melhor da nossa vida na presença de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Eu creio que a sua casa balançou depois desse aleluia, com voz ligado no modo voz de muitas águas. Não precisamos esperar dias difíceis, dias de perda, para fazermos aquilo que devemos fazer. Salomão está fazendo um chamado para a proatividade. Salomão está chamando, é um chamado a sermos proativos e não somente reativos. Há pessoas que esperam a coisa estar, indo de mal a pior, esperam a coisa estar, ruim, para tomar decisões que deveriam tomar, quando oportunamente foram chamados a fazê-lo. Não precisamos esperar dias difíceis. E quando nós olhamos os personagens da Bíblia, e eu gosto muito porque a Bíblia, embora escrita por mais de 40 autores diferentes, homens, mas foi inspirada pela mão de Deus, e Deus não poupa nenhuma verdade, porque Ele mesmo é a verdade. E quando Ele coloca as personagens, na verdade, qualquer semelhança é mera coincidência aos dias atuais. Ló precisava estar em dificuldade em Sodoma para se lembrar do seu tio Abraão, e lembrar que ele só era abençoado, ele só enriquecia, ele só prosperava, ele só poderia habitar num lugar seguro se estivesse debaixo de uma aliança que estava sobre a vida do seu tio Abraão. Será que ele precisava estar em Sodoma, na iminência de Sodoma ser destruída, para se lembrar do seu tio, para se lembrar de uma aliança, para se lembrar de um lugar de segurança? Saul, será que ele precisava ter o seu reino colocado em xeque, perder o seu reino, para se lembrar das palavras de Samuel, para se lembrar que a honra estava na pessoa do sacerdote, porque o sacerdote era o intermediário, era o interposto entre os homens e Deus, e Samuel era aquele que ungiu Saul? E será que ele precisou perder o reino para se lembrar das palavras do sacerdote, para se lembrar das palavras de Deus, para buscar? Então volta comigo, Samuel, me honra Samuel, depois de ter o quê? Chegado nos dias maus. Será que Pedro, pegando uma personagem central do Novo Testamento, precisava ouvir o galo cantar 3 vezes para perceber que agora, naquele momento, ele já seguia Jesus de longe? É o que a Bíblia diz. Será que ele precisava ouvir o galo cantar para perceber e se lembrar das palavras que Jesus já havia dito, que ele mesmo iria negá-lo?
E a minha resposta para esse precisava disso é: não, não precisava. Pastor, mas aconteceu. Pastor, mas houve mudança. Aí sim, em acontecendo nós temos que extrair algo bom. Em acontecendo nós temos que dar uma guinada na nossa vida. Em acontecendo nós devemos entender que Deus também, Ele não perdeu o controle, Ele é soberano, e na sua soberania Ele faz com que as coisas aconteçam, quer seja por vontade diretiva dEle, ou vontade permissiva dEle, mas Ele vai cumprir os propósitos dEle na minha e na sua vida. Quantos creem nesta hora? Mas antes que venham os maus dias, nós podemos fazer algo. Quando temos vigor, quando temos capacidade, quando temos prazer. A minha pergunta nessa hora, e a minha reflexão que eu chamei a cada um de vocês que estão comigo aqui nesse culto de celebração online da Igreja Batista do Amor em Uberlândia, e você está nos 4 cantos dessa terra, é lembrar que quer esteja dando causa, quer não esteja dando causa, há necessidade. Há necessidade de uma pandemia para a gente entender a importância de congregar. Há necessidade quando o casamento está já fragilizado a ponto de haver uma separação física para a gente valorizar o cônjuge. Será que há necessidade de um velório para voltarmos a falar com pessoas que nós guardamos mágoa? E eu quero dar um testemunho meu, porque alguns falam assim: é bom ser pastor, né? Porque sobe no púlpito e aponta o dedo. Mas se eu aponto um, tem pelo menos 3 voltando para mim, um para Deus. Na verdade, Deus não me acusa, porque eu já não estou mais debaixo de condenação. Mas a reflexão que vem na minha vida eu quero testemunhar. Recentemente, um irmão muito precioso, que caminhava conosco, e caminha conosco em Cristo Jesus, mas agora em outra denominação, mas ele estava conosco aqui, e uma pessoa que caminhou e conhece a nossa história, nós conhecemos a história dele, ele decidiu caminhar, né, ainda, graças a Deus com Jesus, mas ele nos deixou ministerialmente falando. E isso pode acontecer, não que deve acontecer. Mudança de ministério não é regra, é exceção. Mas em acontecer, nós sabemos que o Pai é o Senhor da seara. Se Ele quiser pegar uma muda e transpô-la para lá, Ele faz, e certamente para produzir muito mais que produzir aqui, eu creio nisso. Mas o fato é que ele saiu mudo e calado. E isso dói o coração do pastor, principalmente porque nós, primeiro, não sabemos para onde foi. Se está mesmo na presença do Senhor, se está em outro ministério sério, enfim. E segundo, porque diante desse caminhar de anos, eu creio que nós poderíamos orar a respeito e abençoá-lo como faço e como um homem de Deus deve fazer quando essa é a vontade do Senhor. Mas o tempo se passou, como diz aquele ditado, nem eu liguei, nem ele me telefonou, né? Nem eu te ligo, nem você me telefona. No meu coração não tinha, de fato, Deus é prova disso, nenhum ressentimento e mágoa, porque eu amo esse irmão. Mas o certo é que o tempo passou, dias, semanas, até meses, e nenhuma palavra, e uma coisa que nós fazíamos quase que todos os dias não, mas quase todas as semanas sim. E eu fui celebrar um velório, e quando eu celebrei aquele velório, depois de ter terminado aquele velório, quando eu estava voltando, passei aqui no prédio da igreja e voltando para o almoço, e aí eu me lembrei desse irmão, e eu pensei, será que eu vou ter que esperar para conversar com ele numa sala onde estiver velado uma pessoa da nossa estima, ou da família dele, ou da minha família? Será que vai precisar de um velório para voltarmos a falar com pessoas? E naquele momento eu parei o carro e fui até ele,
Porque uma coisa eu tenho ensinado, o mais espiritual, e não que eu seja, mas eu tenho ensinado isso, o mais espiritual toma iniciativa. Às vezes as pessoas falam, eu não dei causa, eu tenho o direito, você está cheio de justiça própria, por isso que você não foi fazer. Por que eu não ia? Porque eu estava cheio de justiça própria. Essa é a realidade. E aí veio, será que vai precisar de um velório para voltar a falar? Será que eu vou esperar que venham os dias maus para tomar uma decisão que eu devo tomar? Então há necessidade, por exemplo, de um desemprego, para eu valorizar o trabalho que tenho e o pão que vem à minha mesa? Será que há necessidade de eu estar enfermo, acamado, para eu começar a cuidar da minha saúde? E aí, dentro dessa reflexão, nós vamos entender que eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. A outra reflexão que nós fazemos, além dessa de Salomão, que ele fala sobre nós nos lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias, é aprendermos a viver felizes com o que nós temos. Aprender a viver feliz com o que se tem. Paulo nos ensina sobre isso, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Filipenses. A respeito desse irmão, aí nós nos abraçamos, nos beijamos, ele falou assim, pastor, eu estava esperando por esse momento. E ninguém ficou se justificando ali, não precisa. Muitas vezes, a não ser que Deus coloque algo, olha, me perdoa, nós nos perdoamos mutuamente, mas o mais importante não foi nem tentar se explicar, é só nos colocarmos debaixo da justiça de Deus e nos despimos de toda a justiça própria, e a glória veio naquele lugar. Aleluia. Será que você vai fazer isso hoje? Ou será que você vai esperar que venham os dias maus? Pastor, mas já estamos vivendo os dias maus. Então faça aquilo que você deveria ter feito antes. Eu tenho até um testemunho, né? Mas talvez não vai dar para contar. Uma hora a gente conta aqui da Elisângela, que está no louvor. Não sei se foi como nos dias de Noé ou nas melhores famílias, uma mensagem sobre a vinha de Noé, porque tem 3 mensagens que eu prego sobre Noé, nas melhores famílias, como nos dias de Noé, e a vinha de Noé. Eu acredito que foi a vinha de Noé. Não está saindo aqui, não. Ela está me explicando aqui, mas é exatamente da desonra de Cã com relação a Noé. E diante daquela mensagem, ela tomou uma providência com relação ao seu próprio pai, Elisângela aqui do louvor. E logo em seguida, o pai dela faleceu, 4 meses depois. Amém? Então você abriu aí comigo em Filipenses, capítulo 4. A palavra é de bênção, de encorajamento, a palavra é de vida, a palavra é de boa nova. A palavra de Deus, ela não vem para te colocar na lona, a palavra de Deus é para te levantar de lá. Porque às vezes a gente acha que a gente está altivo, soberbo e tal, mas a gente, confrontado com a palavra, a gente vai ver que a gente precisa, evidentemente, nos levantarmos mediante aos princípios da fé que nós cremos e devemos viver. Filipenses capítulo 4, no verso de número 11, mas eu vou me permitir aqui a ler na nova tradução, na linguagem de hoje, em que pese muitos creem que não é uma versão assim, mas uma paráfrase, mas eu queria ler na NTLH, Filipenses 4, de 11 em diante. Diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer
esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu vou repetir o verso 13 na NTLH. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Será que você pode repetir aí? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aleluia! Isto é palavra de Deus. Esse é o conselho de Paulo. Nós ouvimos o conselho de Salomão, agora estamos ouvindo o conselho de Paulo. O pródigo era feliz e não sabia, porque ele não era satisfeito com o que tinha até perder tudo. O pródigo era feliz e não sabia, porque ele não tinha no seu coração que? Satisfação. Pastor, mas não era dele. Era sim, o pai falou, tudo que é meu é teu. Tudo era dele, mas ele não tinha o que? Satisfação no seu coração. E ele só deu valor quando ele perdeu tudo. O segredo não é ter mais do que se precisa, mas ser agradecido pelo que se tem. Quem não estiver contente com pouco, não se contentará com muito. Essa é uma verdade imutável. Uma das maiores fortunas do mundo, dos Estados Unidos e do mundo, da família Rockefeller, John D. Rockefeller, ele disse: ganhei milhões, mas esses milhões não me fizeram feliz. E é interessante, isso é ciência. Há estudos que dizem que a gratidão estimula a dopamina, que é um mensageiro químico no nosso sistema nervoso central, que ele, ativado pela gratidão, melhora o humor, o prazer e o controle. Quer passar por um tempo assim? Aprenda a ser grato pelo que você tem. Aprenda a ser feliz com o que você tem. Quem não se contenta com pouco, não se contentará com muito. Aprenda, estimule o seu cérebro, melhorando o seu humor, seu prazer e seu controle, agradecendo, sendo grato. E é por isso que muitas pessoas ficam inseguras, descontroladas, porque pessoas ingratas vivem inseguras. Olha só o que Salomão também escreveu lá em Provérbios, capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro, onde há inquietação. Ele colocou, é melhor. Se é melhor, está na palavra, de fato, não há contestação. Melhor, entre aspas, o pouco, havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro numa casa onde há briga, rixa, onde há inquietação, onde não há paz. É interessante quando nós olhamos para o nosso paradigma maior, nosso modelo maior, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ali, quando ele estava com aquela multidão, pregando para aquela multidão, e a Bíblia diz que a multidão ficou exausta, cansada, e a multidão não tinha como voltar para comprar comida, e gerou uma crise, gerou um grande problema. Uma multidão de pessoas estava com fome, e não havia lugar para comprar comida, e não havia dinheiro também para comprar aquela comida que sustentasse aquela multidão. Mas Jesus não contabilizou a falta dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. Ele simplesmente tomou o que tinha, levantou os céus e agradeceu. Jesus agradeceu e o milagre aconteceu. Eu profetizo na sua vida, eu profetizo na sua casa, eu profetizo na sua família. Levanta suas mãos com o que você tem, seja grato, agradeça o Senhor. Você agradeceu e o milagre aconteceu. Assim vai acontecer para o louvor da glória de Deus.
Pastor, então a tempestade ela é encorajadora? Não, a tempestade em si, a crise em si, ela não nos encoraja, ela nos ensina. É diferente. Porque talvez, pegando ainda a primeira reflexão que está lá em Eclesiastes 12:1, você diga: passou o tempo, passou a oportunidade, não talvez literalmente da sua idade, mas de uma oportunidade que passou, num tempo que você tinha deleite, prazer, vigor. Mas eu quero te falar que mesmo que você esteja vivendo os dias maus, vivendo uma crise, eu quero te falar que a tempestade, embora ela não te encoraje, ela não serve para encorajar ninguém, ela vai te ensinar. Ela vai ensinar. Ela vai trazer o que? Ensinamento. Ela vai trazer aprendizado. Ela vai te fazer, ser moldado. Exatamente em tempo de tribulação que nós podemos ser persistentes, resilientes, podemos experimentar, ter diante de Deus o caráter aprovado, não pelo que os homens dizem, não pelo que diz a nossa reputação, mas pelo que os céus dizem, pelo que o Senhor diz a meu e a seu respeito. E não há outra forma de andarmos na presença dele senão pela fé, até porque sem fé é impossível agradá-lo. A chave é nós fazermos uma declaração de fé e vivermos essa declaração como Paulo disse: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Se hoje você diz: pastor, eu era feliz e não sabia, eu abri mão de tantas coisas, no meio do ministério, de ter uma célula na minha casa, de me envolver no ministério, de servir mais, de estar mais presente. Eu questionava a frequência que nós tínhamos de estar nos cultos. Ou talvez você diga: eu desvalorizei o trabalho que eu tinha, hoje eu estou sem um trabalho, sem uma porta de emprego. O meu casamento, eu não sei qual seria o seu lamento, mas eu não estou aqui para fazer você ficar curtindo esse lamento, ficar desesperado, mas a palavra é de esperança sobre a sua vida, porque ainda que você diga: eu era feliz e não sabia, o sol da justiça, ele nasce outra vez, e se o choro durou uma noite, a alegria vem pela manhã. É o tempo de renovo, é o tempo de graça, é o tempo do recomeço. A pergunta não está associada a se Deus vai dar uma nova chance, porque Ele em Cristo tem derramado essa nova chance a cada manhã pelas misericórdias dEle, que se renova exatamente na aurora e elas não têm fim. A pergunta é: a sua ficha caiu? A pergunta é: será que você já caiu em si como pródigo, dando causa ou não? Será que hoje você já tem feito essa reflexão? Será que a minha ficha tem caído? E considerando que a ficha caiu, então o que eu farei? Sabendo que eu era feliz e não sabia, o que eu posso aprender com esse tempo, com esse momento de isolamento social? Quais são os valores que vão mudar agora? Eu queria que os ministros já pudessem subir. Quais são os valores que eu agora vou colocar em mais alto grau? Momentos assim fazem com que a gente faça mudanças. E mudanças nem sempre são aquelas que nós devemos retirar algo da pauta, mas é aquela que nós devemos ajustar o valor dela na nossa pauta. Muitas coisas que nós colocávamos em primeiro lugar, elas não podem ocupar esse lugar. Muitas coisas que nós estimávamos tanto e perdíamos tempo, dispêndio, energia, dinheiro, saúde, tantas outras coisas, e não somavam, não agregavam, caindo em si. O filho falou: eu preciso voltar para a casa do meu pai, levantar-me-ei e terei com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores.
Mas o que aconteceu? É o retrato da graça. O pai provavelmente estava ali na varanda da casa. Eu imagino, isso o texto literalmente não diz, mas eu imagino o pai ali, em algum período do dia, ele na varanda ficava olhando para o mesmo caminho que o filho o deixara. E agora ele vê o filho voltando. E ele não espera o filho chegar, ele corre ao encontro do filho, ele o abraça e o beija. E o filho faz aquele discurso mesmo, de arrependimento, mas o pai, ele não o trata como um trabalhador, porque ele é filho. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não importa as oportunidades que se foram, não importa se chegaram os dias maus, não importa se você está dizendo eu era feliz e não sabia, importa que hoje o pai corre ao seu encontro e te abraça, e ele vai te dar vestes novas, vai colocar sandálias nos seus pés e vai colocar um anel no seu dedo. Ele vai fazer isso porque ele te ama. Ele vai fazer isso porque ele pagou um alto preço. Se ele não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou, não nos dará graciosamente também todas as coisas em Cristo Jesus? É isso que ele tem para você, é isso que ele tem para mim. Eu era feliz e não sabia, é para que a ficha caia e eu reconheça as benesses, ao favor, a graça, o amor de Deus que já está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Creia nisso. Eu queria que você aí onde está, pudesse, sentado ou em pé, fechar os seus olhos, que você fechasse os seus olhos. E o Ministério de Louvor vai começar a entoar uma canção, e eu creio que o lugar onde você está será cheio, porque eu creio que a palavra já encheu o seu coração. A palavra de Deus que pregamos está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Palavra de fé que pregamos, ela já está enchendo dentro, mas o louvor vai se encarregar também de trazer uma atmosfera no lugar onde você está, para que você não tente fugir, para que você não tente se justificar, para que você não fique preso no passado, mas para que haja o mover gracioso de Deus, a ponto de você dizer como salmista: se eu vou ao mais altos céus, o Senhor coloca a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali está. E você vai falar que eu sou feliz e agora eu sei. Vai sendo ministrado, vai sendo ministrado, vai sendo ministrado. Aleluia. Oh Deus, eu creio que nesta hora há muitos voltando, há muitos sedentos. Eu creio que há muitos que são da casa do Pai, mas estavam distantes e sentem fome, e em momentos como esses sentem fome de comer na mesa do Pai, de fartar-se. Mas também há aqueles que estão dentro da própria casa, e talvez hoje valorizam mais ainda estar ali em comunhão, estar ali fisicamente na casa, estar ali em comunhão. Há pessoas que estão vindo, envolvendo, recebendo o convite: venha, venha, porque estão ouvindo a doce voz de Jesus dizendo: eu te salvo, eu te liberto, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. E eu quero agora, fazer uma oração com você que está me ouvindo. Eu queria que você que está me ouvindo agora, você que está assistindo esta
esse culto, que você fechasse os olhos e colocasse a mão no seu coração e orasse após mim dizendo: Senhor, nesta hora eu ouvi a tua palavra e ela encheu o meu coração de fé, de esperança. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Senhor, que um dia estive em teus caminhos, na tua casa, mas fui para uma terra distante, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Eu era feliz e não sabia, mas agora eu sei que o seu amor não falha. Por isso, Pai, eu te peço, coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta à casa do Pai. Aleluia, aleluia. Você que fez essa oração e se identificou com ela, esse é o momento de Deus para você. Sabe, parece ser assim, meio estranho o que eu vou lhe pedir, mas se você fez essa decisão, quer seja recebendo Jesus pela primeira vez, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer seja voltando à casa do Pai, quer seja reconhecendo que era feliz e não sabia, eu queria que você levantasse uma mão. Levante a sua mão aí onde você está, levante a sua mão na sua casa, no seu apartamento, no sítio, na chácara, no escritório, nessa sala, nesse carro. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe, Ele está aí com você. Você pode levantar a sua mão. Esse é um sinal seguro, essa é uma expressão daquilo que o seu coração está cheio e já saiu pelos seus lábios. E agora você diz: sou eu sou este amado, este filho, este salvo. Amém. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. E eu quero te convidar, você que fez esta decisão, você que fez esta oração, vai aparecer aí na sua tela, vai aparecer na descrição uma ficha de decisão, e você pode preencher. É bem simples, nome, telefone, porque a fé cristã não é um conjunto de dogmas. A fé cristã não é uma religião. A fé cristã é um estilo de vida em que nós vivemos tendo um pai, um irmão mais velho, e somos irmãos uns dos outros. Não há como vivermos isolados. Por isso que nós sentimos tanto em tempos assim de isolamento social. Se você preencher, haverá um irmão que vai entrar em contato com você para te dar suporte, para orar com você, para propor uma caminhada da fé, na qual nós todos estamos inseridos até o dia de Cristo Jesus. Não deixe de preencher essa ficha de decisão, no nome de Jesus. Aleluia.